Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Como sempre, semana após semana, o Joseval dos Reis Brito e eu, Guilherme Verano, estamos aqui para trazer assuntos de interesse da comunidade. Afinal de contas, esse é o objetivo do Canal 14, né? Falar de nossa população. A gente vê que muitas vezes o noticiário fala tanto de fora, valoriza as coisas de fora, e a nossa missão é o quê? Falar das pessoas que a gente conhece. A gente sai na rua e topa aí no dia a dia. E uma dessas, né, figura importante, histórica aqui na cidade de Anápolis, vai ser apresentado agora pelo Joseval. Joseval, por favor, faça as honras da casa. Amigos do 14, que bom estarmos aqui mais uma vez juntos. Falar de Anápolis, falar das pessoas de Anápolis, trazer bons temas aqui, é a proposta do nosso Alto Astral. E hoje a gente tem a honra de falar aqui com o Dr. Edmo de Pina. Além do baita profissional que o Dr. Edmo é, quantas e quantas mulheres, quantas e quantas pessoas já tiveram no consultório do Dr. Edmo, já passaram por internações com o Dr. Edmo, mas além de ser esse grande profissional, o Dr. Edmo é um anapolino assim, de coração mesmo, que defende essa cidade, que conhece a história dessa cidade e que está sempre à disposição da gente para trazer a boa informação. Em nome da boa informação, que bom ter o senhor aqui, Dr. Edmo. Oi, pessoal. Olá, Joseval. Olá, Guilherme Verano. Uma alegria imensa estar aqui e poder trazer alguma informação que possa contribuir para essa maravilhosa cidade de Anápolis, que amamos tanto. Bem disse aqui o nosso amigo Verano, as pessoas às vezes ficam olhando para fora e esquecem que nós vivemos numa cidade fantástica, uma cidade que cresce a olhos vistos, uma cidade que precisa de nós, que aqui habitamos, para continuar sendo essa cidade fantástica, maravilhosa, que nos abriga, que nos faz felizes, onde nascemos, onde criamos nossos filhos, e onde esperamos realmente ficar até o fim da nossa vida. Tá certo. Doutor Edmo, Guilherme Verano, o senhor não é anapolino não, né, doutor Edmo? Nascido no Hospital Evangélico. Que isso! Eu trabalho no meu consultório a 50 metros, mais ou menos, menos do que isso, a 20 metros do local que eu nasci. Eu nasci no Hospital Evangélico, quem conhece o hospital sabe que descendo a rampa, entrando na porta principal, descendo a rampa, existe o raio-x. Aquela sala que onde hoje é o raio-x era a maternidade antigamente, na década de 40, quando eu nasci. E ali nasci, tá certo? E sempre meu sonho foi ser médico e, além de ser médico, trabalhar no Hospital Evangélico. E Deus me deu a bênção de poder voltar, de ficar em Anápolis como médico, depois de formado, e trabalhar no Hospital Evangélico e hoje ser um dos diretores do Hospital Evangélico. Doutor Edmo, quantos anos de Hospital Evangélico? Mas não fala a data de nascimento, não. Tá falando profissionalmente só. O Joseval está querendo que eu confesse minha idade, eu vou dizer sem nenhum medo. Eu estou fazendo agora em setembro 70 anos, 45 anos efetivamente trabalhando no hospital como médico. 45 anos? Como médico. E eu trabalhei um ano antes como acadêmico. Naquela época a gente era contratado para ficar no hospital durante a noite, para atender as emergências que pudessem acontecer, porque o hospital, em épocas de plano piloto de NPS, tinha muitos doentes internos e não tinha a quantidade de médicos como hoje. Por exemplo, eu cheguei no hospital para começar a trabalhar em 72, eu fui o 11º médico do hospital. Tínhamos só 10 médicos do hospital naquela época. Hoje a gente não pode nem contar, uma vez que a quantidade é assustadora. E o bom é isso, né, Joseval? Falar dessa história, né? Isso é muito importante. Bacana, né? Eu vou fazer uma pergunta para o doutor Edmo aqui, Verano. Eu sempre brincava com o nosso saudoso Claudinho de Paiva. Puxa vida, estava falando dele ontem. Claudinho, quantos anapolinos deve ter nascido aí pelas suas mãos, Claudinho? Ele falava assim, o Joseval, o número mudou, sempre a gente brincava com isso, agora já tem mais um ano de atuação. Doutor Edmo, pelas mãos do senhor, tem uma ideia de mais ou menos? É difícil calcular, embora para mim, eu só fiz parto praticamente, eu só trabalhei basicamente no Hospital Evangélico, fora disso, pouco tempo de escola, pouco tempo no Rio de Janeiro, quando fiz o meu curso, mas também a quantidade não foi muito grande. E aqui em Anápolis eu posso contar nos dedos os partos que eu fiz fora do Hospital Evangélico. Foi apenas para acudir a alguma situação emergencial. Mas nós olhamos um dia desse lá nos livros, que tem aqueles livros onde eram marcados realmente as crianças, o nome da mãe, tá certo? O sexo da criança, o nascimento, etc., que até hoje estão guardados. E eu me lembro que a menina contou para mim em torno de 15 mil crianças que haviam nascido comigo. Isso há
7, 8 anos atrás, mais ou menos há 5 anos atrás, eu parei de fazer parto. Faço esporadicamente quando há emergência, mas prefiro que não. Hoje meu filho é o Ernei, que é o nome do meu irmão, está fazendo residência de ginecologia, eu espero que ele continue esse trabalho. Mas mais ou menos 15 mil nasceram pelas minhas mãos. O senhor não faz mais parto hoje. O senhor está atuando de que forma hoje como médico? Ginecologia, no consultório, atendendo as minhas pacientes antigas, tá certo? Fazendo com que realmente eu possa fazer alguma coisa para que elas tenham uma vida melhor, para que elas tenham uma vida mais tranquila na melhor idade, que não é melhor não, é a idade maior mesmo, tá certo? E que realmente eu possa também contribuir com a minha experiência, trazendo saúde para essas mulheres, e atendendo mulheres jovens também, operando, ainda faço cirurgia normalmente, faço as minhas esterectomias, tiro o útero das mulheres, os quistos, os prolapsos uterinos, ou seja, a cirurgia ginecológica e ginecologia de consultório. O senhor disse aí que o doutor Erneizinho, filho do senhor, está fazendo residência médica nessa área de ginecologia e obstetrícia. Depois de algum tempo aí batendo a cabeça, que ele formou alguns anos, ele resolveu fazer residência e está fazendo aqui na Santa Casa, uma ótima residência, trabalha feito um louco, já tem uma quantidade de partos feita assustadora pela idade dele, o tempo que tem lá, porque lá nasce crianças. Ali brota criança. Às vezes ele chega de manhã lá em casa, meio cansado, aquele cansaço assim, que eu já passei por ele, aquele cansaço, tá certo, terrível que a gente tem no final da madrugada, quando você passa a noite trabalhando, e eu pergunto, meu filho, quantos partos foram essa noite? Ele fez, não pai, essa noite foi tranquila, eu fiz uns 5, 6 partos normais, umas 4 cesáreas. Meu Deus. Então essa é a média que está acontecendo, e isso me deixa tranquilo, porque eu acho que vou deixar aí uma descendência que vai continuar o meu trabalho, embora todos os meus filhos sejam médicos. Eu tenho 5 filhos, todos os 5 são médicos, ainda tenho 2 genros que são médicos também, e parece-me que uma nora está querendo também fazer medicina. Então lá em casa a coisa realmente é problemática. Entrou lá em casa, sai médico. Até o Tiago, que é uma cria da casa, que é filho da Neide, que é a nossa secretária da cozinha lá, tá certo, que mora comigo há 30 anos, o Tiago nasceu lá em casa, tá certo, lá estudou, nós ajudamos, e ele brilhantemente, ele tem muita facilidade de estudo, tem uma cabeça boa, hoje é um brilhante clínico aqui na cidade. Aí eu sempre insiro aqui na pauta as curiosidades, né? Há em algum momento assim, a imposição, a sugestão ou surge natural esse processo aí? Nunca houve pressão, nunca houve pressão. É natural o processo, é o dia a dia, a conversa, etc. E a minha filha mais velha, então, desde o começo, no começo ela achou que ia fazer outra coisa, pensou fazer ela sempre quis ser missionária, mas depois ela descobriu, olha, se eu fizer medicina vai ser melhor para mim ser missionária. É uma missão também, né? E ela foi para a Amazônia, ficou 8 anos lá, trabalhou nos barcos, etc. O segundo, naturalmente, viu ela fazendo medicina, falou, não, eu vou fazer. Aí veio a terceira e a quarta, filhas. Resolveram, não, vamos fazer também. E aí sobrou o Enezinho, que é um temporão. Ele nasceu 5 anos depois dos outros. Eu acho que ele ficou sem jeito de não fazer. Mas eu queria perguntar para o senhor, nessa especialidade de ginecologia e obstetrícia, como também na pediatria, está minguando os profissionais, doutor Edmo. Parece que os jovens não estão buscando aí, por exemplo, o mesmo caminho que o Enezinho buscou, não. A gente está tendo dificuldade de ter ginecos obstetras e pediatras no mercado. O que está acontecendo, doutor Talvez Edmo? seja por ter o tipo de trabalho que esse profissional, que esse especialista exerce. O ginecologista, o obstetra verdadeiro, ele é alguém que fica praticamente 24 horas de plantão. Uma vez que ele acompanha a paciente durante o pré-natal, o ginecologista, e é natural, é lógico, aquela paciente quer aquele médico junto com ela da hora do trabalho do parto. E esse trabalho de parto, às vezes, vem em horas as mais estranhas possíveis. À madrugada, no feriado, fora de qualquer propósito. Embora hoje, com o aumento, que eu acho exagerado, do número de cesáreas, possa se fazer um parto mais ou menos programado, e está acontecendo isso, mesmo assim acontece sempre fora de hora. Isso faz com que o jovem médico fuja dessa especialidade. Ele prefere uma especialidade mais tranquila, onde possa ter um horário, onde possa ficar mais com a família, coisa que eu, morando pregado no hospital durante 45 anos, minha mulher reclamava porque muitas vezes eu chegava em casa bem de madrugada, saía de madrugada, praticamente não tinha aquela convivência por causa do trabalho. Dificuldade para tirar férias, dificuldade para passear com as crianças. Isso fez com que, então, o ginecologista, o pediatra e mesmo o clínico sejam especialidades que os médicos estão fugindo.
preferindo especialidades mais fáceis, onde você fica no consultório, com horário, onde você interna um paciente, mas tem horário de visitá-lo, e assim por diante. Mas, evidentemente, que com o passar do tempo as pessoas vão ter que fazer essa especialidade, porque o número de médicos está aumentando muito, e a pessoa vai ter que buscar isso aí para trabalhar. Você falou de uma questão aí interessante, o número de cesáreas altos. No passado, e o senhor pode falar isso aí de cadeira, a gente tinha um número de partos normais talvez maior do que a cesariana, né? É infinitamente maior. Maior. É. A coisa inverteu. A minha taxa, por exemplo, era uma taxa alta de cesárea, 30%. Hoje a taxa de cesárea é 80% a 90%. Eu não estou dizendo de alguns médicos que é 100%, tá certo? Mas normalmente, isso nos serviços particulares, nos serviços privados, onde se atende plano de saúde, é 90%. Agora, na Santa Casa, basicamente, é bem menos. Mesmo assim, é uma taxa muito maior. Por quê? Porque a indicação da cesariana alargou-se, ou seja, aumentou as indicações, primeira coisa. Segunda coisa, tá certo? Hoje em dia, a segurança da anestesia, a segurança do pós-parto, a segurança do pós-cirúrgico, que cesárea é uma cirurgia, é muito maior do que antigamente. A segurança é bem mais tranquilo fazer uma cesárea hoje do que antigamente. Isso fez com que os nossos doutores, então, ficassem tranquilos e alargasse, e muito, e eu acho até exagerado, o número de cesárea. Tem vários e vários colegas nossos hoje em dia, obstetras, que não fazem parto normal. Tá certo? Só fazem cesariana. E o que é pior, tem alguns que têm até dificuldade de fazer parto normal. Isso eu ia até perguntar, né? A falta da prática cria... Exatamente, ele fica inseguro. Então a cesariana é muito mais tranquila, porque a cesariana você faz ela em 30 minutos, 40 minutos e resolve-se o problema. Outra coisa é a hora, tá certo? Ele chega no hospital 5 horas da tarde para ter trabalho de parto. Se ele for esperar o trabalho de parto desenvolver, aquela criança vai nascer 2 da manhã, 3 da manhã. Ora, ele tem uma noite trabalhosa e tem que trabalhar no dia seguinte, etc. O que ele faz então? Ele manda aquela paciente para o centro cirúrgico, a sala de cesárea, e faz um cesárea em meia hora, 40 minutos, 6 horas da tarde ele está desocupado, vai para casa, vai com ele. Eu não estou acusando ninguém, não. Estou dizendo, explicando o motivo do alargamento da indicação cesárea. E por último, e mais importante, tá certo? O fato de que algumas mulheres realmente hoje, elas não admitem dar à luz de parto normal. Aliás, um dos motivos que eu parei de fazer parto, que as minhas pacientes chegavam no consultório e diziam: doutor, eu quero fazer o pré-natal com o senhor, mas é o seguinte, eu quero marcar minha cesárea hoje. Já era uma imposição? Uma imposição. Eu dizia: não, vamos desenvolver o trabalho de parto, o pré-natal, quando chegar no fim vamos ver a posição do bebê, etc, etc. Vários fatores. Se houver uma indicação, nós faremos a cesárea, se não, nós deixaremos acontecer o parto normal. Então, por isso, até, talvez fosse esse o motivo que eu parei mais cedo de fazer parto. Mas a verdade é que realmente os meus colegas não estão totalmente errados, não. Porque, embora nós estamos fora de qualquer parâmetro mundial, ou seja, no mundo por aí... O Brasil é campeão mundial, né? Total, e ganha de goleada. Porque por aí, no mundo todo, o índice de cesárea é 30%, estourando 40%. Aqui em Anápolis, tá certo? No serviço privado é 90%, e nos serviços, mesmo serviço público ou serviço filantrópico, Santa Casa faz um trabalho maravilhoso, a maternidade Santa Casa é maravilhosa, a taxa ainda é maior, tá certo? Do que aquilo que acontece no mundo. Agora, é preciso levar em consideração uma série de fatores que nós não temos tempo para discutir isso aqui. Então, realmente, exige muita cesárea, existe. Mas tem suas indicações e eu não tenho observado complicações, como algumas pessoas publicam por aí: olha, a cesárea complica muito, complica pouco. Não. Eu vejo as mulheres depois do parto tranquilas, felizes, em casa, normal. E os casos que complicaria também no parto normal. Então, a cesárea não alargou, não aumentou as complicações, não. É uma opção a mais. É uma opção. Assim. Agora, o senhor acredita na inversão do processo? Porque o próprio Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras de plano de saúde, existe uma movimentação já para tentar fazer essa inversão, com que o parto normal volte a ter um número maior do que as cesarianas. O senhor acredita nisso? Acredito. É um trabalho longo, de longo prazo, na formação desses novos obstetras, novos médicos parteiros, né, para que eles realmente
trabalhe em equipe, porque quando houver uma equipe formada, isso é o sonho de nós obstetras, você formar uma equipe bem homogênea de médicos, para que a paciente saiba que ela chegando no hospital, a qualquer hora do dia, da noite, feriado, fim de semana, vai ter um médico daquela equipe lá, pronto, esperando ela. Porque o grande problema que acontece hoje é que muitas vezes ela chega no hospital, nós temos que confessar a falha que existe aqui nossa, em Anápolis, existe em todos os lugares, ela chega e não tem um obstetra. Não existe obstetra de plantão. Está certo? Na maior parte dos hospitais. Vai da casa que tem, os outros não têm. Resultado, ela fica insegura. Então, doutor, posso até enxertar uma pergunta? E existe até aquela preocupação da parturiente ali, ela iniciou o pré-natal com o médico e querer seguir com ele até a hora do parto. Esse é o principal problema. Aí chega na hora, cadê meu médico, né? Entre aspas, aliás, não tá o aqui. grande problema que eu disse no começo foi isso. É que a paciente que é acompanhada durante o pré-natal pelo médico, ela quer o médico junto com ela naquele momento. Aquela relação de mais, confiança já. mais importante. Mas se você tiver uma equipe homogênea e o pré-natal for feito por essa equipe, ou seja, quando ela vai consultar, ela atende com o médico, ele diz logo, olha, se você precisar de alguma coisa durante a noite, você pode vir, vai ter meu colega fulano e fulano. Passa essa confiança, né? Sim, ele vai me telefonar, qualquer coisa. Você vai ter um cartão que está tudo anotado. O prontuário é o mesmo. Isso faz com que ela tenha confiança. Isso, então, gerará novos dias em relação a isso. E eu creio que pode voltar, tá certo? Aquilo que o Ministério da Saúde quer, que os planos de saúde quer, que volte a parâmetros normais as indicações de cesariana. Pelo menos 40% de cesariana está muito bom. Uma questão que o doutor Edmo estava falando aí, qual o papel, onde se insere, né, nesse papel todo, nesse contexto todo, a gente vê muito no Nordeste, o papel das doulas, das parteiras. Elas exercem um papel importante também? Importantíssimo. Eu acho que se nós formássemos mais doulas, que são as parteiras mais bem formadas, enfermeiras obstetrizes mesmo, para acompanhar, a mulher ficaria mais tranquila. Então ela permitiria, ela faria sossegada para que o trabalho de parto dela se desenvolvesse com aquela pessoa acompanhando, etc., tranquilamente, e chegaríamos lá. Afinal de contas, a gente tem que olhar o passado, a história. Durante toda a humanidade, as mulheres deram à luz de parto normal. Quando eu falava com o Dr. James Funston, o lendário James Funston, tá certo? Que fundou o evangélico, que eu ia fazer uma cesariana, ele tinha um gesto próprio de levar a mão na cabeça e falar, por quê? Qual é a indicação? Era algo assim. Por quê? Porque quando ele fazia uma cesariana, era quase em extremos, era quando realmente não nascia. Porque ele via que ia morrer a mãe ou a criança, aí era a cesariana. Então, se ele visse hoje essa quantidade, ele ficaria louco. Agora, sempre nasceu as crianças. Evidentemente que, naturalmente, tinha mais problemas, mais crianças com problemas, usava mais fórceps, que não se usa mais hoje. Tá meu parto mesmo foi fórceps. Então, realmente, a cesárea tem mais indicação. Então, não é justo querer manter a taxa muito embaixo. Tem que haver mais cesárea. Agora, eu pessoalmente, não estou criticando meus colegas, está havendo um exagero, porque realmente só nasce se for cesárea. Parto normal comigo, não. Alguns colegas falam assim. E aí que é o problema, tá certo? Porque a mulher já sabe que ela vai fazer uma cesariana e ela quer fazer cesariana, ela acha melhor fazer cesariana, é tudo marcadinho, hora marcada, o marido já avisou no emprego. Equipe de filmagem, tá tudo. A mãe já veio de viagem, tá certo? A avó já preparou a sopa, tá certo? O caldo depois do parto. Então é tudo pronto. É muito mais fácil. Vira um roteiro, né? Eu acho até que pode ser que o futuro seja isso. O futuro, quem sabe, daqui uns tempos dizer, olha, antigamente nasceu de parto normal. Como? Alguém dava luz de parto normal? Absurdo. Isso aí. Doutor Edmo, gravidez na adolescência é um tema que os nossos amigos do 14, a nossa comunidade já tem pedido para falar há algum tempo aqui. A gente queria estar abordando um pouco disso com o senhor também. Mas primeiro eu queria que o senhor caracterizasse aí o que é a adolescência, né? Porque muda tudo, todo dia, Evidente. toda hora. A gente fala adolescência e a gente pergunta qual que é a idade do adolescente. A Organização Mundial de Saúde conceitua que adolescente é aquele menino ou aquela menina entre 10 e 19 anos. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente diz que adolescente é entre 11 e 19 anos. É a mesma coisa, basicamente. Então, eu diria assim, de modo generalizado, que adolescente é esse rapaz ou essa moça entre 10 e 20 anos, praticamente. E por aí você vê, então, que existe uma diferença muito grande entre adolescentes. Um adolescente de 12 anos é uma criança,
Está começando a aparecer aqueles sinais característicos secundários da sexualidade. Uma adolescente de 18 anos já é uma pessoa formada. Uma moça de 18 anos está no esplendor da sua beleza, no esplendor da sua sexualidade, etc. Não é igual a uma menina de 12 ou 13 anos. Isso muda completamente, então, quando a gente fala de adolescente, em relação, por exemplo, à gravidez, em relação a cuidados ginecológicos, a etc., por causa dessa diferença de idade que existe. Então, cuidados da adolescente ao engravidar. Ela tem que ter cuidados diferentes de uma mulher já mais formada após os 20 anos ou os 18? Primeira coisa, adolescente não devia engravidar. Se você me perguntasse agora qual é a idade ideal de uma mulher engravidar, eu diria depois dos 18, depois dos 20. Hoje em dia as mulheres engravidam muito mais tarde e fazem muito bem porque elas querem estudar, elas querem se formar, elas querem se estabilizar na profissão para depois engravidar. Então, adolescente não devia engravidar. Mas eu estou dizendo algo utópico, porque no frigir dos ovos vai haver gravidez adolescente, e sempre houve. Se você olhar para o passado, a história, e eu gosto muito de história, você vai ver que antigamente, e até hoje em alguns países, as meninas são entregues ao casamento, tá, muito jovem, 13 anos, 14 anos. Minha avó se casou com 14 com 15, e foi mãe com 15. Com 15 anos, normal. Fazia parte da coisa, essa história aí todo mundo sabe disso. Mas o ideal é que a mulher se engravidasse depois dos 20. Tá certo? Agora, se ela engravidar dos 20, evidentemente que não tem nada. Estamos ouvindo aqui o testemunho aqui. Ele está aqui porque a avó dele engravidou com 15 anos de idade. Agora, tem que se considerar a idade. Uma menina de menos de 15 anos merece mais cuidados, mais atenção, do que, evidentemente, uma jovem de 17, que é uma mulher formada, tranquila, e a maior parte da humanidade nasceu de meninas de 17, 18 anos. Antigamente era assim. Então, naquelas meninas mais jovens, realmente ela tem que ser cuidada com olhos mais abertos para que não haja nenhum problema na sua gravidez. Mas existem riscos, e se existem, quais? O risco que existe é a prematuridade da mulher. Se ela tiver 13 anos, 14 anos realmente, o seu corpo nem sequer se formou direito. Então, evidentemente, a gravidez pode, não é obrigatório, mais complicada. Então, o que eu chamo a atenção aqui agora é que as famílias olhem isso com muito cuidado. O grande problema que nós vemos na gravidez adolescente é que, primeiro, essa menina mais jovem, quando engravida, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela vai descobrir a gravidez dela no terceiro, quarto mês. Que a regra atrasa, mas ela está normal, ela é muito criança ainda. Resultado, quando ela informa a mãe que está grávida, ou a mãe descobre por um motivo qualquer, uma hemorragia, uma coisa qualquer, um enjoo, ou vômitos, já se passou vários meses. O que eu estou chamando a atenção aqui, as famílias, principalmente as mães, é que observem bem, conversem com suas filhas, abram-se com elas e deem liberdade para que elas possam dizer a você tudo está acontecendo. Para dizer, olha, eu acho que eu estou grávida. Por quê? Porque quanto mais precocemente ela for levada ao ginecologista, melhor será o pré-natal, os exames serão feitos, qualquer doença será descoberta e, naturalmente, os cuidados serão melhores e a gravidez será mais tranquila. E nesse contexto, existe uma idade ideal, vou colocar entre aspas aqui, para iniciar a atividade sexual? E a gente sabe que hoje está tudo mais precoce, né? Através de redes sociais, esse cuidado que o senhor falou, que tem que ter. E em relação à orientação, porque se você não orientar, muito provavelmente a rua vai orientar ou alguma coisa vai acontecer. Existe uma idade assim, considerada ideal pela OMS para se iniciar a atividade sexual? Nesses últimos 45 anos em que eu sou médico, a mudança é fantástica. Antigamente, quando uma menina de 14, 15 anos tinha relação e a mãe levava no consultório, a mãe levava assustada, escondendo. Meio que escondido, né? Escondendo de todo mundo. Como é que foi acontecer uma coisa dessa na minha família? Então, hoje em dia, quando a mãe leva uma criança de 14, 15 anos e ela não teve relação, até a gente leva um sustozinho. Poxa, que milagre. Isso que eu perguntar, o senhor se assusta também? Tá bem. Com as duas situações, de acontecer e não acontecer. Exatamente. Então, resultado. A pergunta é muito boa no sentido de dizer o seguinte, você mãe, você deve olhar para sua filha e conversar com ela desde a tenra-idade. Agora, quando ela chegar naquele período em que vai aparecer a primeira menstruação, a chamada menarca é a primeira menstruação de uma mulher, você deve conversar com ela sobre menstruação, o que é menstruação,
por que vem menstruação, que é uma coisa fisiológica, que toda mulher tem, isso é fácil. Mas, principalmente, você deve orientá-la a um sentido da vida sexual. O que eu tenho observado e tenho sofrido em ver as meninas sofrendo também, é que muitas meninas começam a sua vida sexual sem nenhuma orientação. E como bem disse aqui nosso amigo Verano, elas estão aprendendo isso lá fora no mundo de maneira errada, com pessoas erradas, com jovens, tá certo? Transformando o sexo, que é uma coisa maravilhosa, em algo realmente promíscuo. Então, as mães, os pais, e não é só mãe, não, pai também, tá certo? Tem essa obrigação de conversar. Ah, mas o mundo hoje é muito difícil, rede social, os jovens hoje, tá certo? Nem olha para você mais, olha só para a tela, é o tempo todo digitando. Isso não tira, de modo algum, a responsabilidade dos pais conversar com aquela criança e orientá-la sobre isso. O grande problema que a gente vê em gravidez de adolescente é que elas não tiveram a orientação de evitarem aquela gravidez. Elas não tiveram nenhuma orientação de pedir, olha, usa o preservativo pelo menos, que seria de grande utilidade, porque além de evitar a gravidez, evita as doenças sexualmente transmissíveis, que está voltando em grande escala. A sífilis está de volta. A gente nunca imaginava isso, tá certo? A blenorragia, a famosa gonorreia, está de volta com bactérias muito mais resistentes, porque aquela jovem, e o rapaz acha que não deve usar, porque eu não vou usar camisinha, porque camisinha é ruim, e ela não foi orientada suficientemente bem, ela permite uma relação, não evita a gravidez, não evita doenças. Então, o que está faltando? Orientação. Nesse ponto, eu acho que, embora eu acho que a educação deve ser feita em casa, no lar, eu acho que a escola devia entrar, não é com palestras de vez em quando, chama o doutor Edson lá fazer uma palestra para as crianças. Isso ajuda muito pouco. Teria realmente aulas no currículo, tá certo? De orientação para dizer, olha, se você tiver relação, pode acontecer gravidez, pode acontecer doença, tem que aprender como evitar, etc. E outra coisa, isso também evitaria que essas meninas tomassem anticoncepcionais, como algumas tomam, de maneira errada e às vezes contraindicado. Por que elas tomam? Elas têm medo da gravidez, elas perguntam para a amiguinha dela, o que está fazendo? Estou tomando tal pílula, me dá dela aí. E eu, às vezes, tenho no consultório crianças de 15, 14, 15 anos com hemorragias, metrorragias, que não para, você vai examinar o uso errado de anticoncepcional, ou o não uso do anticoncepcional, ou seja, faltou uma orientação, e aí nós temos que trazer para nós a culpa disso, porque realmente aquela criança precisava ser bem orientada, precisa ser bem orientada. Pai de 5 filhos, quantos netos, doutor Edson? 10 netos, por enquanto. Espero ter mais alguns. Eu gostaria de ter uns 40, mas infelizmente não é possível, então que chegue pelo menos perto dos 12, 13. Doutor Edson, então como pai e como avô, qual que é o recado que o senhor dá para os homens? Porque a gente vê esse distanciamento mais de nós homens, das filhas mulheres, e às vezes quando a gente entra no processo, a gente entra para complicar mais, nesse caso da gravidez ou até da prevenção. Não é isso? E até abrindo parênteses, tanto Joseval como eu somos pais de meninas. Joseval tem uma filha, tem uma filha. Essa pergunta é muito importante, porque a maior parte das vezes a menina vai no consultório com a mãe. É difícil a gente ver um pai junto, muito difícil. E o pai fica achando, inclusive, e muitos pais acham isso, que a orientação, isso é que minha mulher. Olha, a minha mulher toma conta disso, eu não quero saber. Mas eles ficam bravos, eles ficam violentos, eles ficam nervosos se acontece alguma coisa errada. E culpa a mulher, você não orientou ela. Mas vem cá, por que você não ajudou? Não é função minha. Quem falou isso? É função do pai também sentar com a filha e orientá-la. O casal seria o ideal, tá certo? Ou gente ter liberdade. Fala de quê? Está falando de coisa errada? Está falando de absurdo? Está falando de coisas que não se pode falar? Não. Está falando da natureza do ser humano, do desabrochar de uma pessoa. Aquela menina pequenininha, quadradinha, que de repente começa a ter cintura, quadris largos, aparecer seios, tá certo? Cabelos diferentes. Ou seja, o desabrochar de uma menina em menina moça, em moça. O casal devia participar disso. E eu sofria muito no consultório, quando fazia pré-natal, quando aquela mãe trazia uma menina de 14, 15 anos, doutor Edson, me examina para mim. Essa menina está estranha. Eu examinava e dizia, ela está grávida. Ela está grávida, tá. Aí as duas se abraçavam, choravam, e agora? Como que vai contar para o pai? E eu dizia sempre, olha, o pai, tá certo?
ele é tão culpado quanto você, mãe. Não, porque ele vai brigar muito, porque a menina engravidou. Ele é tão culpado quanto você. Tá certo? Você vai dizer, ele fala, aconteceu que faltou orientação. Algumas vezes acontece com orientação, tudo certo. Mas a maior parte das vezes aconteceu porque realmente aquela menina não foi bem orientada. A culpa não é só da mãe, não. É da mãe e do pai. Então o pai não pode ficar bravo com isso. Culpa, vírgula, responsabilidade. Eu estou dizendo culpa aqui, não se entende. Nesse sentido. Responsabilidade. Tá certo? A criação. Está aqui dois pais de meninas, tá certo? Que se eu for apertá-los aqui, eu vou descobrir que eles realmente, às vezes, pularam fora um pouco da responsabilidade e falaram, deixa minha mulher cuidar disso, é muito mais fácil. José, vamos seguir com a entrevista. É outra pergunta, vai, Paulo. Quais as principais queixas da jovem grávida, da adolescente grávida? Depende da idade. Como eu disse, adolescente vai de 10 a 20 anos, 11 a 19 anos, por aí. Então, se aquela menina mais jovem, ela tem mais problemas, porque realmente ela, inclusive, tem a começar do problema psicológico dela, a menina de 14 anos grávida, tá certo? Dependendo do modo de criação dela, ela tem dificuldade de entender aquilo, tá certo? E aí vem a parte biológica, muda muito pouco, mas muda. Em algumas meninas, realmente, ela tem, o corpo dela não estava completamente formado, ela magrinha, etc. Mas, basicamente, se ela engravidou, é porque ela estava ovulando. Se ela ovulou, é porque as suas funções ginecológicas e biológicas estavam funcionando. Então, basta você seguir um pré-natal, um pouquinho mais de cuidado, tá certo? Para anemia, essas coisas assim, e tudo bem. Depois dos 15 anos, é uma gravidez normal, como qualquer mulher. Apoio da família? Total e absoluto. Porque você tem que lembrar que quando adolescente, principalmente adolescente de 13, 14, 15 anos, engravida, ela muda completamente a história dela. E a gente tem que lembrar disso. Por quê? Porque ela vai ter problema na escola, vai ter que faltar à escola, ela vai ter problema no relacionamento com as próprias colegas, porque agora é a mãe, tem uma criança pequena, ela vai ter problema com o relacionamento amoroso, se aquela criança nasceu ficou uma vez lá e engravidou aquela menina, ela vai ter dificuldade, eu vou namorar com a moça, já ter um filho, aquela coisa todinha, ela vai ter uma porção de problemas. Então ela precisa de muito, muito, muito apoio da família para dizer que aquele acontecimento não pode atrasar ou fazer com que a vida dela seja diferente daí para frente. Vamos enfrentar aquilo, vamos dizer, olha, não devia ter acontecido, mas aconteceu, então que seja bênção para a família, que seja bênção para ela e que ela continue a sua vida normal, tranquilamente com aquela criança. E muitas vezes isso acontece. Eu tenho visto famílias aí que foram transformadas com o nascimento de uma criança, filha de um adolescente, que não esperava, e os pais desesperaram, e depois de algum tempo disseram, nossa, tá certo, Deus age às vezes por linhas tortas. Foi errado, ela não devia ter engravidado, mas a criança mudou a história daquela família. Doutor Edmo, há risco maior de aborto com essa adolescente, com essa jovem? Normalmente não. Do que na idade adulta? Aquela mais jovem, aquela de 13, 14 anos, sim, porque realmente ela pode ter um problema hormonal qualquer, mas fora disso, não, é muito pouco, tá certo? Muito diferente isso aí. Agora, Joseval, por falar em aborto, uma das coisas que mais me preocupa na gestação da adolescente é a tentativa de aborto. Aí vem a família de novo, aquela menina que fica grávida, e você, mãe, que está me ouvindo, que está me vendo aqui, você sabe muito bem que sua filha fica diferente, e geralmente as mães descobrem logo. Não é aquela mãe que fica contando, olhando, vigiando o mods, lá, falando mods, porque mods eram a marca, Era a marca do absorvente. Absorvente. Fica observando, olhando os absorventes, ver se será que ela menstruou esse mês ou não. Tem mãe que acompanha naturalmente. Acha que a vigilância tem que ser através disso, né? Mas aí, se aquela criança, tá certo, ficou grávida ou não, a mãe deve saber logo, porque muitas vezes aquela criança, eu estou falando de criança, que de 13, 14 anos uma criança, ela tem que ser desprotegida e ela vai fazer a coisa pior que poderia acontecer. Vai tentar abortar. E nisso aí é que a coisa complica. Porque ela vai tentar abortar de maneira errada. Aborto provocado é completamente errado de qualquer jeito. No meu conceito, mesmo feito no hospital, aborto não pode. Você não pode destruir uma criança por causa de um erro. Você não pode corrigir um erro com outro erro. Agora, quando esse aborto é provocado por uma menina, sem nenhuma informação, que é usada por pessoas para tirar dinheiro dela para aquilo, ou que ela fala com uma coleguinha que dá um remédio amargo para ela abortar como se fosse possível isso, aí que corre risco. O que nós vemos e assistimos, principalmente naquelas meninas de famílias mais pobres, de famílias com menos condições sociais,
tá certo? E é que elas tentam um aborto da maneira mais violenta possível, e a estatística, inclusive, mostra a quantidade enorme de crianças, meninas de 13, 14, 15 anos, que morrem de aborto infectado ou de hemorragia. Tá? Então, mãe, tá certo? Você vai dizer à sua mãe, olha, filha, você não deve engravidar, mas se engravidar, fale comigo logo, fale com sua mãe logo, para te ajudar você. Ah, mas tem mãe que quer que aborta. Bom, aí a coisa complica. Aí entra o pai. Então, o pai vigia, mas o pai e a mãe quer que aborta. Então, eu estou dizendo aqui agora, não aborte, não. Fique com a sua gravidez, tenha o seu bebê. Você não pode criá-lo? Tem uma porção de casais aí que não têm filhos, que gostariam muito, sonharam muito ter um filho e não tiveram, e eles vão pegar seu filho e criá-lo maravilhosamente bem. Mas nunca aborte, e principalmente você, menina, não tente abortar com esses meios que estão informando por aí, que é seguro, tomando remédio, porque não existe remédio seguro para isso. Você pode ter uma complicação, você pode ter um aborto retido, você pode ter hemorragia, você pode morrer, infelizmente, por causa de uma bobagem. Ou seja, tentar corrigir um erro com outro erro. Nunca faça isso. Procure sua mãe, procure sua tia, procure sua avó. Eu tenho certeza que alguma delas vai te abraçar, chorar com você, mas vai te apoiar e vai ajudar você nessa gravidez indesejada, mas é gravidez. Doutor Edmo, e na hora do parto, para essa jovem, para essa adolescente? Existe hoje uma indicação maior de cesariana em adolescentes mais jovens. Como a cesariana se alargou muito a indicação, existe uma indicação maior. Porque algumas crianças crescem muito, a menina é pequena, a bacia é estreita, etc. Então é um trabalho de parto perigoso. Mas, por exemplo, a minha experiência mostra muito interessante. Eu me lembro muito bem que uma vez apareceu uma mãe no meu consultório com uma menina magrinha, gestante. Quantos anos a menina? Doutor, vai fazer 14 anos. E eu fiquei assustado, porque ela realmente era uma criança pequena. Aparentava bem menos, né? E aparentava muito menos, aparecia 9, 10 anos. E aquela gravidez se desenvolveu, foi tranquila, etc. E eu falei, olha, a indicação de cesárea aqui é muito maior. Vamos ter o trabalho de parto. Quando ela chegou, naquele tempo não tinha ultrassonografia para determinar exatamente a idade correta da gravidez, a gente ia medindo o fundo ultra pela última menstruação, mas uma menina nessa idade, ela nem sabia quando foi a última menstruação dela. Resultado, quando a gente viu que estava no termo da gravidez, eu disse a ela, olha, você vai vir para o hospital, tá certo? Tal dia eu vou te deixar aqui no hospital para você dar a luz, mas a indicação é cesariana, tá certo? Aí, um dia lá, eu fui acordar de madrugada, tá certo? A mãe me ligou e falou, doutor, ela entrou em trabalho de parto, o neném nasceu aqui em casa. E aí, foi tudo bem. E a força que ela disse que teve a dor, mas não sabia o que era, tá certo? Nasceu. Então você vê que realmente Deus faz as coisas certas. E foi assim na humanidade inteira. Você imagina antigamente essas mulheres que existiam por aí, elas davam a luz em casa. Se compara pelas parteiras, geralmente era parente, tá certo? E davam a luz. Morria criança muito mais do que hoje. Morria mães muito mais do que hoje. Mas acontecia. Hoje, você, menina, tem toda uma estrutura médica. Santa Casa está muito bem aqui para isso. Se você não tiver plano de saúde e não puder pagar, vai lá, faz o seu parto tranquilamente. Vão indicar o melhor caminho, ou parto normal, ou cesariana. Então, pode ficar tranquilo. Então, a indicação depende de cada paciente. Posso falar de indicação, só para aproveitar o embalo Pode aqui? falar de tudo, Guilherme. Tá, eu sempre peço autorização para o Joseval. O senhor sabe que eu respeito a hierarquia de idade, né? Tá certo, mas ele é meio dominador mesmo. Não, eu sei, não, tem que frear o homem. Bom, em relação à indicação para a primeira visita ao ginecologista. Sim, muitas pessoas me perguntam isso. A gente vai nesses lugares fazer alguma palestra. Doutor, quando eu puder levar minha filha ao ginecologista? Eu diria quando ela menstruar a primeira vez. É um marco, a menarca, a primeira menstruação, é um marco na vida da mulher. A menina assusta, né? Às vezes ela tem 11 anos, fica mais assustada. Algumas meninas menstruam com 10, outras com 13, assim por diante. Algumas até com 9. Quando ela tiver a primeira menstruação, ela deixa de ir ao pediatra e vai então ao ginecologista, simplesmente para visita, vai examiná-la, ver como é que está, se for necessário pedir algum exame, mas apenas para que ela conheça o ginecologista e sabe daí para frente, tá certo? Ela as funções biológicas da mulher já vieram para ela. Doutor Edmo, a gente perguntou, o senhor disse que talvez a mais nova mulher, a indicação da cesariana. A gente, uma jovem aí de 13, 14, 15 anos, ganhou bebê via cesariana. Depois, todos os outros bebês têm que ser cesárea ou não tem? Essa história de uma vez cesárea, sempre existiu. O medo que nós temos é de que realmente na segunda
o segundo trabalho de parto, seria o trabalho de parto mais complicado, e haja uma ruptura uterina naquela cicatriz onde se tirou o primeiro bebê, a cicatriz uterina. Mas é perfeitamente normal, e eu tive muitos casos, durante meus longos anos aí de obstetra, de pacientes que tiveram o primeiro parto normal, e o segundo e o terceiro foram absolutamente, primeiro parto cesárea, e o segundo e o terceiro absolutamente normais. Mas a indicação de cesárea depois da primeira cesárea é maior, e realmente o médico às vezes fica preocupado, e com razão. E nesse caso eu também acho que, se ele tiver qualquer dúvida, ou se o trabalho de parto for prolongado, ou se a criança for um pouco maior, ou deve-se fazer uma segunda cesariana. Existe um número de cesariana que a mulher pode fazer? É outra história que a gente ouve sempre. Normalmente eles falam em 3, né? E se você for perguntar aí às mulheres que deu a luz de cesárea, só cesárea, a maioria delas fizeram 3 cesáreas no máximo. A maioria. Daí para baixo, né? 1, 2, 3 cesáreas. Dificilmente você vai ver uma paciente que fez 4 cesáreas. E raramente 5 cesáreas. O meu recorde foi uma paciente que fez 6. 6 cesáreas. Tá certo? 4 comigo. E dessas 6 cesáreas ela fez para ter um filho. Porque ela, com uma série de situações, ela perdia o filho. Um morreu de doença, outro morreu atropelado, o outro morreu de meningite, etc. E ela foi tendo cesáreas. Tá certo? Agora, evidentemente que depois da terceira cesárea, há complicações, porque o útero fica mais fino, a possibilidade de uma complicação durante a gravidez é maior. Então, eu, pessoalmente, como obstetra, eu diria, faça no máximo 3 cesáreas e, passando os limites, 4. O senhor abordou aí rapidamente a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Qual que é o recado do senhor aí para jovem adolescente e para o menino também, o rapaz? Normalmente hoje? A gente tem essa impressão que a gente deve ficar preocupado só com a moça. Justo. Ah, você menina, cuidado. E o sem vergonha do menino, Pode tudo, né? que ele é muito mais sem vergonha do que ela, ele é que é o responsável muitas vezes, ele é que força, ele é que usa a boa vontade dela, é o safado do moleque do menino, tá certo? É que vai atrás, é que faz a opção de coisa errada. Ele tira de letra, fala, não, eu não tenho com isso não. Tem principalmente porque você que geralmente passa a doença para ela. Quais doenças? E eu disse aqui agora mesmo, nós estamos voltando à sífilis. O que é a sífilis? A sífilis é uma doença contagiosa, é o treponema pálido, que passa de um para outro, que é grave, principalmente se a mulher ficar grávida com sífilis e não for tratada durante a gravidez, porque pode trazer lesões gravíssimas à criança e a criança nascer deformada. A gonorreia, que está começando a ter alguns casos extremamente resistentes ao tratamento antibiótico, bactérias bastante resistentes. Outra coisa, essas doenças comuns como tricomoníase, como candidíase, aquela coceira, aquele prurido, aquele fungo, tá certo, que produz. Então, primeira coisa, você não devia ter relação sexual tão jovem. Não devia. Você devia esperar um pouco. Ah, mas hoje todo mundo não é você. Não devia ter relação. Essa história de ter que ficar é algo muito estranho. É contra a fisiologia. No meu tempo, a gente namorava igual jacaré, um de lá, outro de cá. Quando pegava na mão, você pingava suor. De tanto que ficava nervoso. É emoção, né? É emoção. Não, hoje, namora, você tem que ficar. E eu ficava preocupado, o que é ficar? Hoje em dia, a palavra namorar significa ter relacionamento sexual. Doutor Hélio, até abrindo outro parênteses histórico aqui, a gente lembra do Cine Rocks, Vera Cruz, o Rocks era o Imperial, antigamente. Sessões de cinema, era um drama, né, para você conseguir levar uma menina para o cinema. Você marcava né? lá dentro os encontros, e você sentava e ficava encostando o braço no braço. Era isso que você queria. Agora, o fato é o seguinte, então não devia ter relação. Agora, se tiver, por favor, com proteção. Por favor, com proteção. Não permita que tenha relação sem a camisinha. Camisinha não existe por aí. Ah, mas o meu namorado, ele não gosta. Manda ele embora, arranja um mais bonito que ele. Tá certo? Porque realmente ele não gosta de você. Eu estou sendo claro aqui, duro, porque tem que ser assim. Você diz aí, olha, eu só posso ter relação com camisinha. Você diz, primeiro, ele não quer ter relação. Não precisa. Ninguém morre. Nenhum jovem morre se não tiver relação. Mas se tiver, use, por favor, a camisinha para evitar a gravidez e para também, principalmente, evitar as doenças sexualmente transmissíveis. E mais ainda, você menina, não tome anticoncepcional oral ou injetável sem uma consulta médica. Não tome porque a vizinha tomou, porque a amiguinha da escola tomou e deu certo. Não. Cada mulher é uma mulher e, evidentemente, as pílulas não são iguais. Elas são parecidas, os anticoncepcionais.
Mas existem diferenças entre um e outro. E só o ginecologista poderia indicar o melhor anticoncepcional para você. Então, por favor, procure o médico, use o anticoncepcional só se for indicado pelo médico e, por favor, não tenha relação sem camisinha. Bom, eu vou até levantar uma questão que ficou até pendente depois da visita, né? Nosso último entrevistado, doutor Frederico Carramaschi, urologista, e uma dúvida minha que ficou, né? Porque essas meninas passam a usar pílula, tem muitos meninos jovens usando Viagra, vamos citar o nome aqui. Né? A questão da camisinha, tem a questão de não querer usar e muitas vezes com psicológico. A gente vê muito jovem hoje, muito menino que evidentemente não precisa, fazendo o uso de remédios contra a impotência. Se tornou uma coisa normal hoje em dia também, na opinião do senhor, muito embora não seja a área. Doutor Edson, tem alguma pergunta aqui que o senhor não dá conta de responder, o senhor pode falar, viu? Não tem problema claro, não. Vai ser o papo. Infelizmente aconteceu uma coisa interessante. Criou-se uma ideia entre alguns jovens aí, e a coisa se espalhou, que se ele tomasse o Viagra, o azulzinho, o famoso azulzinho, o desempenho sexual dele melhora bastante. Evidentemente que é possível melhorar assim, porque o Viagra, o que ele produz é uma ereção mais prolongada. Então melhoraria o ato sexual. Mas é preciso lembrar que o Viagra tem várias contraindicações. Eu não sei se o Camacho falou aqui, A gente ficou de abordar, inclusive em outra entrevista. Não é um medicamento que você pode usar de rotina, de modo algum. Tá certo? Outra coisa, o jovem não precisa disso. Jamais precisa disso. Ele está no auge dele, ele está no auge dos seus hormônios, ele está no auge da sua força sexual, da sua potência sexual. Então, para que usar o azulzinho? Meu conselho aos meninos, não usem. Não melhora, não. Melhora muito mais psicologicamente do que realmente biologicamente. Então, não precisa usar o azulzinho. E outra coisa, o azulzinho, tá certo? Ele pode causar outros danos a você, jovem. Evite, por favor, isso. Toreto, nós estamos já indo mais para o final do bate-papo e eu não queria deixar passar a oportunidade de abordarmos aqui os 90 anos do Hospital Evangélico Goiano agora. Pois é, Joseval. Nós estamos comemorando esse mês de agosto agora e vamos ter uma festazinha no mês de setembro. 90 anos de HG. O Hospital Evangélico foi fundado pelo Dr. James Funston e eu tenho agora a alegria e a honra de fazer parte da família. Eu sou casado com uma das netas dele. E o Dr. James chegou aqui no começo dos anos 20 para trabalhar, tá certo? Em torno de 24, 25, e em 27 realmente ele inaugurou os primeiros pavilhões do Hospital Evangélico. E durante esses 90 anos, o hospital tem se mantido e continua sendo realmente uma referência hospitalar e médica, não só na cidade, como todo o estado. Nos anos 30 e 40, o Hospital Evangélico era o único hospital particular praticamente do estado de Goiás, e não só do estado de Goiás, como de todo o norte aqui, porque vinha gente da Bahia, vinha gente aqui do sul de Minas, o outro hospital mais perto aqui era Araguari, que existia. E esses anos todos nós temos procurado fazer com que o hospital seja uma referência médica e também, tá certo, por motivo da formação dele, da fundação dele, que foi evangélica, que seja também uma referência evangélica. E temos conseguido. E é com muita alegria que nós estamos comemorando esse ano, então, 90 anos, eu espero estar aí daqui 10 anos para comemorar 100, tá certo? E felizes porque o hospital tem, esses anos todos, sempre mantido o seu padrão médico. Agora, por exemplo, nós somos um hospital que temos ONA 1, ONA 2, ou seja, somos acreditados. Isso aí é algo que as pessoas às vezes nem sabem, mas você vai ver uma placa de um hospital lá, ONA. Aquilo é uma organização que veio e que mede todos os parâmetros do hospital, do tipo como você aplica o remédio, se está tudo certo, se a limpeza está certa, se o produto usado na limpeza está correto. Todos os detalhes são analisados por alguém que não está sendo pago para isso, por nós, mas que vem e faz, e que depois de analisar tudo diz, olha, vocês estão cumprindo as normas. Ou seja, o doente que está sendo atendido lá está sendo atendido dentro de normas internacionais. Isso é muito bom. E Anápolis hoje realmente gosta de ter um hospital, e agora mais um hospital que é o ANMA também, totalmente moderno. Realmente a população anapolina pode se vangloriar de ser bem atendido em relação aos seus hospitais. Doutor Edson, Anápolis fez 107 anos, o evangélico fazendo 90 anos. Anápolis 110. 110, o evangélico 90. Com 20 anos, uma pessoa vinha abrir um hospital, uma clínica
no interior de Goiás, porque praticamente A Anápolis tinha 20 anos na época. 20 anos, É. pouquíssimos habitantes devia ter, né? Porque hoje a coisa é muito mais ligeira. Não é? Ele conseguiu antes de até 20 anos. Quando o Dr. James Fanson chegou a Anápolis, a Estrada de Ferro não tinha chegado ainda. A Estrada de Ferro chegou em 36. Ele chegou em 24. Não, a gente fica imaginando que aventura que foi essa, né? Agora, imagine um cidadão que foi formado na Universidade de Londres, que lutou na Primeira Guerra Mundial, que foi do exército de ocupação inglesa na Europa durante um tempo, e lá que ele juntou o dinheirinho que ele trouxe para começar o hospital, e que depois de voltar para Londres, tá certo? Ele foi chamado, inclusive, para ser professor na Universidade de Londres. O Dr. Fanson fez um curso de medicina tropical, e ele era não só formado, porque nós, os médicos, eu não sou doutor em medicina, eu sou graduado em medicina, eu sou bacharel em medicina. Doutor é aquele que fez um curso de doutorado, fez um mestrado e um doutorado. Em Anápolis, nós podemos contar nos dedos quem são doutores de medicina. Que eu saiba, 2 ou 3, no máximo. O Dr. Fanson era doutor em medicina tropical, porque o sonho dele, desde que ele fez medicina, era trabalhar como missionário ou na Índia ou no Brasil. Por que Índia e Brasil? Índia porque a Inglaterra que dominava a Índia. Era colônia britânica. Colônia. O Brasil porque ele nasceu aqui. Ele é pernambucano, né? Ele é pernambucano, o pai dele era missionário, ele nasceu aos 3 meses de idade, voltou para a Inglaterra, não conhecia o Brasil, não aprendeu português, não sabia nada do Brasil, mas ficou na cabeça aquele sonho de que o pai tinha sido missionário, ele queria. Como que ele veio parar em Goiás? É aquelas coisas que é o dedo de Deus, é a providência de Deus. Eu não acredito em acaso, eu acredito na providência de Deus. Ele queria parar no interior do Brasil, ele parou, foi em Pameri. Ia fundar o hospital lá, chegou a comprar o terreno. Mas houve um impedimento, porque houve alguém que não achou muito bom, já tinha médico lá. E eu diria até que na época o Brasil, um país muito católico, muito havia católico. A pressão da igreja, inclusive, católica. Muita pressão. É mais ou menos por aí? Foi por aí. Resultado, ele então ficou sabendo que estava uma cidade nascente aqui e veio, não de trem, mas veio daqueles caminhãozinhos antigos, tá certo? Parar em Anápolis para morar numa casa pequena ali, completamente diferente daquilo que ele e a dona Daisy. As pessoas eram acostumadas na Inglaterra, a dona Daisy era de família rica, era filha única de alguém que tinha uma casa lá, que era uma mansão na época lá em Brighton. Parar aqui e se assustar. Tem que ser muito amor, né? É, se assustar quando no dia que ela chegou, alguém matou uma vaca na frente da casa dela, esparramou sangue, etc. Se assustar quando o Dr. Fanson fez a primeira cirurgia, tá certo? Na mesa da cozinha dela, porque era uma obstrução intestinal, ele estava morrendo, e nunca mais a casa pôde tirar o cheiro horrível que tem. Quando você opera uma obstrução intestinal, o cheiro que estou dizendo é o fedor mesmo. Fica impregnado. Né? É terrível, fica impregnado. E ele começou aqui então, e aí começou o Hospital Evangélico, e que nós temos a honra de fazer parte aí da 3ª geração desse hospital, e a 4ª geração já tomou conta, já está expulsando nós aí, a 4ª geração, e eu tenho certeza que virá a 5ª, a 6ª, até quando Deus for servido, que o hospital seja essa referência médica e evangélica na cidade de Anápolis. Joseval, posso até contar uma historinha do Dr. James aqui, que eu escutei, falada pro meu pai? O seu pai tinha alguma ligação com o Dr. James Fanson, Guilherme Verano? Meu pai, quando ele rompeu o ligamento cruzado, ele foi pro hospital evangélico, ficou quase 6 meses lá andando de muleta, o Dr. James, Pepe, né, com aquele sotaque, né? Você tem que tomar ovo maltine é muito bom para você está muito magrinha, tem que tomar ovo maltine. Ele providenciou ovo maltine na época, que era raro aqui, receitou pro meu pai, o fato é que meu pai se recuperou, né? Mas uma história interessante, posteriormente pro meu pai também, foi a seguinte, meu pai era representante de laboratório, o laboratório da época de Angeli. É isso. Aí, sempre que eu oferecia remédio pro Dr. Fanson, o Dr. Fanson falava assim, paciente meu não toma remédio sem eu experimentar antes. E todo remédio dava para ele, seja xarope, qualquer coisa, ele pegava e tomava lá, vou tomar aqui, se eu não passar mal, eu receito pro meu paciente. Então são essas histórias folclóricas de um homem que dedicou sua vida à medicina, aquela questão do médico da família mesmo, da pessoa conhecer, né, desde que nasce, né, exato, até a idade é muito importante, ressaltar a importância de um homem desse, né, e o legado que ele deixou, né, para a gente encerrar, né, José? Alguns historiadores, eu estava lendo um dia desse o livro do Godofredo Sandoval, que você conhece bem, ele disse que alguns perguntaram por que Anápolis se tornou essa pujança que é hoje, estamos orgulhosos de Anápolis, uma cidade de praticamente 400 mil habitantes, tá certo? E as cidades vizinhas não, por que Corumbá parou lá, que era importante, Pirinópolis parou? Eu tenho a resposta, mas eu quero que o senhor dê. Tá certo? Ia ter que crescer. Então ele citou alguns fatores, falou, tá de ferro, etc. Tá certo? A vida dos árabes, mas um dos fatores que ele citou foi o hospital evangélico. Por quê? Porque o hospital começou a atrair gente de todo lugar para cá, por causa do hospital, por causa da escola de enfermagem. Então, o James Fanson também foi um dos responsáveis
para que a cidade se mantivesse, crescesse e se tornasse essa maravilhosa Anápolis que nós vivemos hoje. Ou seja, resumindo, o acolhimento. Sim. Né? José Val, então fale um pouco desse acolhimento, né, que a gente deu hoje aqui, doutor Edmo, né? Ah, sim, mas antes a gente queria dar uma notícia aqui, que no terceiro sábado desse mês de setembro, nós vamos ter um programa aqui só falando dos 90 anos do Hospital Evangélico. Nossa equipe vai para lá, vai filmar, vai mostrar o que tem de bom. Eu tenho outras histórias, viu? E as histórias, vamos contar as histórias junto com o Dr. Edmo, dentro do Hospital Evangélico, para a gente estar presenteando o nosso assinante do 14 aqui, com esse especial 90 anos do Hospital Evangélico. E assim eu queria agradecer o Dr. Edmo por essa visita aqui ao nosso Alto Astral, ele que esteve conosco, Verano, várias e várias vezes no nosso programa de rádio, e estreia aqui hoje conosco no 14. Muito obrigado, doutor Edmo. Pode ficar tranquilo, não vou com abacaxi. Direito de imagem, né? Doutor Edmo, obrigado, viu? E é sempre um prazer conversar, e eu gosto muito de história, né? Antes de começar o programa, o José falou, gente, vamos lá gravar o programa, ficamos dois aqui conversando. Obrigado, viu, doutor Edmo? Cuidado. A gente fica muito agradecido. Tá certo? Bom, e agradecido a gente fica também as pessoas, né? Os parceiros culturais do programa, sem os quais, né? O programa não poderia ir ao ar de forma nenhuma. Então a gente agradece, vamos nominar aqui um a um, né? Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, também a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, o Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, também o Plameg, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, a Clínica Vacine, Barbantes JK, Dr. Shop, Laboratório Modelo, também a BRG Geradores e a Farmácia Naturalis. A todos esses parceiros e apoiadores, a gente agradece mais uma vez. Então, José Val, muito obrigado mais uma vez, parceiro. Obrigado, estamos juntos e até o próximo programa. Então, até logo mais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.